Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, onde tiver vai ficar, para a glória de Deus. Certa vez, alguém disse: o cérebro humano é uma coisa fantástica. Começa a funcionar no momento em que nascemos e não para até que precisamos falar em público. O medo é o grande vilão de quem deseja falar em público e surge mesmo entre os mais experientes profissionais, pressionados pelo medo ou pelo verdadeiro pavor. As pessoas desacreditam de suas qualidades de comunicadores. Evito todas as oportunidades para falar diante de grupo, seja grande ou pequeno. O medo, como todo e qualquer emoção, age como lupa, que aumenta ou diminui as coisas ao nosso redor, dando-lhes aspecto grandioso ou insignificante. O que ouvimos de uma outra pessoa pode ou não nos parecer verdadeiro, mas o que ouvimos de nós mesmos, nossas próprias ideias e emoções, sempre nos parece. É natural e legítimo desejar que, quando falamos em público, esta apresentação seja acompanhada e apreciada por todos, que consigamos expor de forma inteligente e coerente o assunto tratado, que possamos ter no nosso esforço laureado com o sucesso e o sentimento de realização. É evidente que nenhum de nós visa o fracasso ao passar uma imagem negativa diante do público e depois se sentir um perdedor. Ora, se o fato de nós sairmos bem numa apresentação pode de alguma forma nos trazer prejuízo, a possibilidade de que isso ocorra provocará o medo. Possuímos em nosso íntimo dois oradores, normalmente distinguidos, coexistindo ao mesmo tempo. Um orador real e o outro imaginário. O orador real é a imagem que verdadeiramente transmitimos, uma composição arquitetada e constituída a partir das nossas virtudes e defeitos visíveis. O orador imaginário é a imagem que possamos transmitir aos ouvintes e se desenvolver durante a nossa formação, quando recebemos elogios e críticas, comentários construtivos ou destrutivos à nossa personalidade, e conforme a procedência do mesmo, a nossa predisposição vai se acumulando em nosso interior tais elementos. Esses fatores isolados ou mesclados participarão da construção de uma autoimagem inventada como se fosse a verdadeira, mas que geralmente não é. O medo surge de uma diferença negativa entre o orador real e o orador imaginado. Esse é um dos fatores mais comuns de falta de confiança nas possibilidades do sucesso para se expressar em público. De nada adiantará alguém aprender todas as técnicas de boa expressão oral e continuar mantendo, em relação a si mesmo, uma falsa imagem, seja do sentido negativo ou positivo. Não eliminamos totalmente o medo. O que precisa ser combatido é o medo excessivo. Oradores experientes controlam o medo. Sempre haverá algo desconhecido que nos deixa com receio. Isso é positivo, porque nos mantém atento a uma pessoa totalmente segura e ocorrerá o risco de se tornar negligente. Excesso de confiança pode deixar uma pessoa arrogante. Trabalhe para controlar o medo, não para eliminá-lo. Descubra suas virtudes atuais e a potencialmente próxima ao se desenvolva. Acredite em você. Algum motivo que faz a pessoa sentir medo de falar para um público? Perfeccionismo, não se permitir errar, a dor que associa o possível à autoimagem, machucada, trava o corpo e o cérebro, barreiras verbais e não verbais, estabilidade de emocional, cobrança intensa e eternas, perceber-se trajado inadequadamente e carente de material audiovisual apropriado. Acredita-se não ser extrovertido, expressivo o suficiente. Experiência na função. Apresentação anteriores frustrante. Medo de responsabilidade proveniente do sucesso. Falta de prática.
de conhecimento, de habilidade e de atitudes necessárias à comunicação eficaz. Principais características da presença do medo: sentir-se descolado, sem graça, não à vontade, transpirar demasiadamente, mudança de cor do rosto, fica pálido, branco ou vermelho, garganta seca ou excesso de saliva, não sabe como ou onde posicionar as próprias mãos, ausência de movimento quando existe espaço para movimentar-se à vontade, sorrir demasiadamente ou semblante muito fechado, perder a sequência da ideia, a ocorrência do branco, autoavaliação imprecisa devido à desquantificação inexata da manifestação do oratório, manifestar impaciência presa na abordagem do assunto, existir na sensação de não estar agradando ao auditório, subestimar-se de receio de olhares dos ouvintes, voz embargada, rouquidão, pronúncia adequada nas palavras, mediante a manifestações contrárias à sua opinião, sentir-se inferior, pois perde a base da sustentação, o próprio oratório, monólogo interno, não leva jeito para a coisa, não é o meu ponto forte, qual tal a outra oportunidade? Posso cometer um gafe, pode ocorrer um branco geral. Para superar estes obstáculos, diversas medidas podem ser tomadas. Citamos algumas dicas úteis que podem ajudar a eliminar o medo de falar em público. Fortaleça sua autoestima. E está sendo requisitado para falar em público. É porque você é adequado para tal situação. Prove isso, compartilhando seus conhecimentos com a pessoa. Aprenda a ser paciente quando você fala em público. Conscientemente expõe o julgamento das pessoas, por isso não se desmotiva antes de falar, desconfiando do julgamento alheio. Todos aqueles que fazem a apresentação sentem um friozinho na barriga, então não declare a si mesmo que vai fracassar, só porque está receoso. Até mais experientes palestrantes ficam com um pouquinho de nervosismo. O medo nada mais é do que uma visão distorcida da realidade, interna e externa, que bloqueia a expressão integral do indivíduo. Descubra e faça uma lista com seus medos, depois enfrente cada um, até erradicá-los de sua vida por completo. Sempre planeje, organize e treine o que vai citar. Glória a Deus, aleluias. Esta palavra, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 19, que fala assim: quando forem presos, não se preocupe com o que vão dizer em seu julgamento, porque vocês receberão as palavras exatas no tempo próprio, pois não serão vocês que estarão falando, será o Espírito do seu Pai Celeste falando através de vocês. É o capítulo 19 e 20. Glória a Deus, aleluia. Pai amado, Pai misericordioso, tira todo nervosismo, meu Pai, dessas pessoas que eu falo em público, meu Pai, vai jogando por terra todo nervosismo, Senhor Deus, meu Pai, ajuda eles a vencer, Pai, abençoa cada vida, Senhor Deus, meu Pai, é o que eu te peço, meu Pai, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fique todos na paz do Senhor Jesus.